Há 4 anos, um amigo me presenteou com alguns rizomas estranhos. Ele me disse para plantá-los, e como eu não sabia bem o que eram, coloquei-os num canto da horta que não usava para nada. Era um cantinho com terra normal, sem adubo e sem nenhum cuidado especial. Plantei e me esqueci completamente. Literalmente me esqueci. Não os reguei mais do que com a chuva. Não lhes pus composto nem fertilizante, nada. Passaram-se os meses, chegou o outono e então me lembrei. Fui ver o que tinha acontecido e me deparei com umas plantas enormes de quase 2 metros de altura. Tirei-as com cuidado e por baixo apareceram umas raízes grandes do tamanho de uma batata doce. Lavei-as, provei-as e fiquei surpreendido. Sabiam a maçã com mel, doces, suculentas e crocantes. Nesse momento, entendi por que esta planta deveria estar em muitas hortas. Chama-se jacon e provavelmente é a planta mais fácil que cultivei em toda a minha vida. O curioso é que o jacon é uma dessas plantas que quase ninguém conhece fora dos Andes. No Peru e na Bolívia se consome há séculos, mas em boa parte da América Latina continua sendo um cultivo pouco conhecido. E a verdade é que não tem sentido, porque reúne exatamente o que quase todos procuramos. Produz muita comida com muito pouco esforço, quase sem pragas, quase sem doenças e sem necessidade de rega intensiva. Você a planta uma vez e depois parece que se cuida sozinha. Deixe-me explicar bem o que é o jacon. Seu nome científico é Smalanthus sonchifolius. Pertence à família das Asteraceae, assim que é parente distante do girassol e da alcachofra. Vem da Cordilheira dos Andes, de zonas que vão aproximadamente desde os 1.000 até os 3.000 metros de altitude, com clima temperado, noites frescas e dias ensolarados. Por isso se adapta muito bem em muitos lugares onde não há invernos extremos. O que se come são suas raízes tuberosas. Mas aqui há um detalhe importante. A planta produz 2 tipos de raízes. Estão as raízes de reserva, que são as grandes, as que parecem batatas doces. E estão os rizomas, que são os que servem para multiplicá-la. Muita gente confunde uma coisa com a outra e termina comendo os rizomas. Erro! Os rizomas têm mau sabor. São fibrosos, duros e nada agradáveis. As raízes de reserva, em contraste, são as que têm esse sabor doce e refrescante. A mim me aconteceu na primeira vez. Tirei tudo, lavei tudo e provei um rizoma horrível. Quase pensei que me tinham dado uma planta inútil. Depois vi um agricultor peruano explicando que as raízes comestíveis eram outras, as grossas, as que pendem para baixo. Essas são as boas. Agora bem, falemos sobre por que isto deveria lhe interessar. Primeiro, pelo sabor. É doce, bastante doce, mas de uma forma diferente. Não sabe a açúcar de mesa. É como morder uma mistura de maçã, pera e um toque muito suave de melão. E além disso é crocante, muito crocante. A mim me agrada comê-lo cru, descascado e cortado em bastões como se fossem palitos de cenoura, mais doces. Meus filhos comem-no como se fosse um doce. O interessante é que essa doçura não vem do açúcar comum, vem de uns compostos chamados fruto-oligosacarídeos ou EFOS. São cadeias de frutose que o corpo não digere igual ao açúcar normal. Chegam ao intestino grosso e aí alimentam as bactérias benéficas. Quer dizer, o Yacon atua como um prebiótico natural. Esse é um dos motivos pelos quais o Yacon despertou tanto interesse. Não é somente um tubérculo agradável de comer, também tem um perfil nutricional muito particular. Há investigações sérias, especialmente no Peru e no Japão, que estudaram seu efeito sobre a microbiota intestinal, o metabolismo da glicose e a alimentação de pessoas com diabetes tipo 2. Não estou dizendo que seja uma cura milagrosa, porque não é, mas sim é um alimento com propriedades muito interessantes, especialmente para quem procura algo doce que não provoque o mesmo impacto que outros produtos mais açucarados. Além disso, tem muito poucas calorias aproveitáveis. Uma raiz de uns 200 gramas pode aportar cerca de 60 calorias, enquanto a mesma quantidade de batata doce aporta muito mais. E ainda assim, o Yacon se sente doce. Por isso, quando se prova, dá a impressão de que se está trapaceando. Sabe bem, satisfaz, refresca e, ao mesmo tempo, resulta leve. Mas o que de verdade me mudou a forma de ver esta planta não foi só seu sabor
nem sua parte nutricional, mas o quão fácil é cultivá-la. Digo-lhe de verdade, se você cultivou batata, isto é muito mais simples. A batata exige estar atenta às pragas, aos fungos, ao excesso de umidade. O yacon, em comparação, é uma planta muito agradecida. Eu a plantei, a deixei em paz durante meses e me deu uma colheita próxima a 15 quilos numa superfície muito pequena. E tudo isso sem dedicar praticamente tempo. Uma planta plantada e esquecida que, ao final do ciclo, devolve comida em abundância. Para uma horta familiar, isso vale muitíssimo. Conto-lhe como se planta. O que precisa são os rizomas. Esses que não se comem têm um aspecto parecido ao do gengibre. São nodosos, compactos e com gemas visíveis. Dessas gemas saem os brotos. Plantam-se na primavera quando já não houver risco de geadas. Você abre um buraco de uns 20 centímetros de profundidade, coloca o rizoma, cobre-o com terra e pronto. Se a terra for medianamente boa, não é preciso adubar demais. Se o solo for pobre, pode adicionar um pouco de composto maduro, mas sem exagerar. O excesso de nitrogênio faz com que a planta produza demasiada folha e menos raiz. Aqui convém buscar equilíbrio, não excesso. O espaço, sim, é importante. Deixe pelo menos 1 metro entre planta e planta. Eu prefiro 1,5 metro porque o yacon cresce bastante. Pode alcançar entre 1,8 e 2 metros de altura com facilidade. Tem folhas grandes, verdes e vistosas, até parece uma planta ornamental. Se você quer uma tela verde no jardim, o yacon também serve para isso, com a vantagem de que, ao final, se come. Durante o verão, não precisa de demasiada água, tolera bem a seca moderada. Claro, se houver calor extremo e você ver que a planta começa a decair, convém regar. Mas comparado com tomates, pepinos ou abóboras, o consumo de água é muito menor. No meu caso, com uma rega por semana no verão costuma ser suficiente e na primavera ou outono, muitas vezes a chuva faz o resto. Quanto a pragas, minha experiência tem sido excelente. Praticamente nada lhe entra. Uma vez vi algo de pulgão nas folhas tenras no início da temporada, mas desapareceu sozinho. Não apliquei sabão potássico, nem inseticidas, nem remédios caseiros. Simplesmente foi embora. Talvez chegaram joaninhas ou algum predador natural. O caso é que nunca tive que tratar o yacon com nada, nem produtos químicos, nem tratamentos orgânicos, nada. Quando chega o outono, a planta começa a mudar. As folhas ficam amarelas, depois secas, e isso é normal. Nesse momento, a planta está enviando energia para as raízes. O ideal é esperar até a primeira geada leve, se na sua zona ocorrer, ou até que a parte aérea murche por completo. Aí é quando convém colher. Primeiro cortam-se os caules rente ao solo. Depois é preciso afrouxar a terra com cuidado porque as raízes partem com facilidade. Eu prefiro usar um forcado de cavar em vez de uma pá. Vou levantando ao redor da planta até que ela saia inteira e então aparecem as duas partes, os rizomas presos à base do caule e as raízes tuberosas que pendem por baixo. Os rizomas separam-se para replantar, as raízes reservam-se para comer. Esse momento da colheita sempre impressiona porque a planta devolve muito mais do que a gente imagina. Há outro detalhe importante. Muita gente recomenda deixar as raízes 1 ou 2 dias ao sol ou num local arejado para que aumente sua doçura. Com o repouso, parte de seus compostos muda e o sabor se torna ainda mais agradável. Eu costumo deixá-las um par de dias numa caixa de madeira, num lugar com boa ventilação e depois as passo para um lugar fresco e escuro. Isso sim, aprendi algo da maneira difícil. Não convém lavá-las todas logo ao colher se você for guardá-las. Se você as armazena úmidas, podem apodrecer. No primeiro ano, cometi esse erro. Lavei toda a colheita, guardei-a limpa em caixas e em pouco tempo tinha perdido uma boa parte. Agora eu as guardo com um pouco de terra aderida e as lavo só antes de comê-las. Desde então, quase não tenho perdas. Os rizomas também precisam ser conservados bem. Eu os guardo num substrato apenas úmido, como turfa ou serragem, num lugar fresco, mas sem geadas. Assim, chegam em bom estado até a seguinte primavera. E isso é importante porque, de uma só planta, podem sair muitos rizomas. Às vezes, uma planta produz entre 10 e 20.
Isso significa que um ano você planta uma, no seguinte pode ter muitas mais. E em pouco tempo termina com mais Yacon do que sua família pode consumir. Falando de rendimentos, uma planta bem cuidada pode produzir entre 5 e 10 quilos de raízes comestíveis. Tudo depende do solo, da água e do clima. No meu caso, a média ronda os 7 quilos por planta. Com umas poucas plantas, uma família pode ter produção suficiente para vários meses. E como se come, para mim, a melhor forma é cru. Descasca-se, corta-se em bastões e, se quiser, pode-se colocar em água com umas gotas de limão para evitar que oxide, porque escurece rápido, igual a maçã. Assim, fica perfeito como lanche ou como parte de uma salada. Combina muito bem com beterraba, nozes e queijo de cabra. Essa mistura tem algo especial. A doçura fresca do Yacon, a nota terrosa da beterraba e o toque salgado do queijo fazem uma combinação deliciosa. Também pode ser cozinhado. Fica bom salteado com outras verduras ou assado no forno com um pouco de azeite e alecrim. No entanto, aqui há uma diferença importante. Quando se cozinha, parte dos fruto-oligosacarídeos muda, então perde parte desse efeito prebiótico de que falávamos. Continua sendo saboroso, por suposto, mas se o que lhes interessa, sobretudo seu perfil nutricional, o melhor é comê-lo cru. Se o seu é simplesmente desfrutar o sabor, pode prepará-lo como mais lhe agrade. Também se pode fazer xarope. Nos Andes existe a tradição de cozinhar as raízes, extrair o líquido e reduzi-lo até obter um adoçante espesso parecido a um mel leve. Eu provei uma vez, é interessante, mas leva tempo. Pessoalmente, prefiro comer o Yacon fresco e evitar todo esse trabalho. Outra opção é fazer suco. Liquidam-se as raízes cruas e sai uma bebida doce, leve e refrescante. A mim, me agrada misturá-la com maçã e cenoura. Fica muito bem e, além disso, sei que estou oferecendo algo natural sem açúcar adicionado. Isso sim, há uma advertência importante. Se você nunca comeu Yacon, convém começar com pouca quantidade. Como contém muitos fruto-oligosacarídeos, pode causar gases ou distensão se o intestino estiver acostumado. O melhor é provar primeiro uma porção pequena, uns 50 gramas, e depois ir aumentando pouco a pouco. Eu, na primeira vez, me entusiasmei tanto com o sabor que comi demais. Aprendi a lição nessa mesma noite. E aqui vem a grande pergunta. Se é tão bom, por que quase ninguém o cultiva? Eu acho que há várias razões. A primeira é o desconhecimento. Fora das regiões andinas, muita gente simplesmente não sabe o que é. Se o público não o conhece, não o pede. E se não o pede, quase ninguém o produz em grande escala. A segunda razão é que as raízes são delicadas, se machucam com facilidade durante o transporte. Não são como as batatas que suportam melhor o manejo comercial. O Yacon requer mais cuidado e isso complica sua distribuição. A terceira razão é que não se conserva tanto tempo como outros tubérculos. Pode durar vários meses, sim, mas não tanto nem tão facilmente como uma batata bem armazenada. Para uma grande cadeia comercial, isso é uma desvantagem, mas para uma horta familiar, na realidade, isso importa muito pouco. Você o colhe, o guarda em casa e o consome pouco a pouco. Para autoconsumo é quase perfeito. Por isso eu o vejo como uma planta ideal para quem quer tirar mais proveito de sua horta sem se complicar a vida. Ocupa pouco espaço em relação ao que produz, exige pouca manutenção e dá um alimento diferente, algo que não se encontra com facilidade nos mercados. E esse, para mim, é um dos maiores valores de cultivar em casa. Não só economizar, mas ter acesso a sabores, variedades e experiências que normalmente não estão ao alcance. Se você tem um canto livre na horta e não sabe o que plantar, dê uma oportunidade ao Yacon. Plante 4 ou 5 rizomas, deixe-os crescer e espere até o outono. É muito provável que a colheita o surpreenda. E uma última recomendação antes de terminar. Quando colher, guarde sempre mais rizomas dos que você acha que vai precisar. No primeiro ano, eu guardei poucos pensando que com isso bastava, e vários se perderam durante o armazenamento. Desde então, sempre conservo mais do que a conta. Os que me sobram eu os dou de presente. E a verdade é que gosto de fazer isso porque assim esta planta vai se difundindo pouco a pouco. O Yacon merece ser mais conhecido. Não tem sentido que uma planta tão fácil de cultivar, tão produtiva e tão agradável de comer
continue sendo quase um desconhecido para tanta gente. Se gosta de descobrir cultivos úteis, alimentos pouco comuns e maneiras simples de produzir mais com menos esforço, inscreva-se em Raíces Probidas e acompanhe-nos nos próximos vídeos.